de volta, eu sou Eduardo Maciel e nós estamos numa jornada teológica para conhecer e prosseguir em conhecer. Jesus ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós não queremos errar porque nós estamos aqui para nos aprofundar na palavra. Comigo ao vivo, a turma do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, do Jardim Palmares, de Belfor Roxo, tá o Antônio Marcos, tá a Mônica, tá a Jaqueline, a Jane, a Etienne, tá também a Priscila, tem o Márcio, tem a Renata, tem o Ronaldo, tem a Edivânia. É muita gente. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Jane, Jaqueline, Antônio Marcos. Bem-vindos nessa aula ao vivo. Essa aula vai ficar gravada para vocês no nosso ambiente virtual do Instituto Fastef. A nossa aula de hoje é sobre a doutrina do pecado, estudo do pecado, a harmatiologia, que nós começamos a estudar na última aula que tivemos na aula passada. Falamos o que é teologia sistemática. Se você não viu a primeira aula, por favor, assista. Falamos sobre o conceito de harmatiologia e hoje ainda vamos falar mais. Os objetivos dessa disciplina, o porquê estudar o pecado. Falamos sobre a existência do pecado. Para muita gente é algo tópico, é uma invencionice humana, mas o pecado de fato existe. E falamos de 3 provas dentro da realidade do pecado. A prova metafísica, de que verdadeiramente o pecado existe, a prova moral e a prova psicológica. Então, tudo está registrado, gravado na nossa aula número 1, que você tem acesso. Você pode ver, você pode rever quantas vezes for necessário essa aula, para que você tenha uma bagagem teológica bem estruturada. O nosso tema da aula de hoje, a aula número 2, é onde surgiu o pecado. Por incrível que pareça, tem gente que vai dizer que o pecado surgiu no mundo. Não. Tem gente que vai dizer que o pecado surgiu na igreja. Não, nem igreja existia. A igreja veio depois. Tem gente que vai dizer que o pecado existiu no inferno. Não. O pecado, ele surge no coração de um anjo de Deus chamado Lúcifer, que morava no céu. Por incrível que pareça, o pecado surge no céu. E é isso que nós vamos estudar hoje. Ele tem início no universo e depois adentra o mundo humano através da desobediência do homem. Em termos geográficos, o pecado nasce no céu. Isso serve para evidenciar que nem sempre o ambiente determina o resultado. Grava isso. Nem sempre o ambiente determina o resultado das ações. O pecado ele é introduzido entre os homens a partir dos eventos da queda, narrados no livro de Gênesis. Então, em termos geográficos, o pecado vai nascer no céu. Porque Lúcifer, esse anjo perfeito, esse anjo de luz, ele deixou o seu coração se corromper. Uma vez eu ouvi uma frase muito boa. Alguém dizia, em uma das pregações que eu estava ouvindo, que o que derruba o homem de Deus não são as lutas, não são as batalhas, não é quando a sua igreja está começando, está sendo estruturada, está começando a desenvolver. Não. O que muitas vezes derruba a pessoa de Deus é o orgulho,
é a vaidade, é a soberba, é a síndrome luciferiana. Agora tem uma frase que eu pedi para vocês gravarem. Não é o ambiente que determina o resultado e as ações. Por quê? Porque Adão e Eva, o primeiro casal, fracassaram no deserto. No deserto, não, no Éden, no paraíso. Adão e Eva fracassaram no paraíso. Mas Jesus foi vitorioso no deserto. Não era para ser o contrário? Não era para as pessoas que estão no deserto fracassarem e quem está no paraíso vencer? Mas no caso de Adão, ele fracassou. No caso de Jesus, ele venceu. Não é o ambiente que determina os resultados e as ações. A mesma água fervendo que amolece a batata é a mesma água fervendo que endurece o ovo. Já pensou nisso? O ovo endurece, mas a batata amolece. Então não é o ambiente, não é a ambiência, mas é quem você é de fato. E Lúcifer, ele se contaminou. Ele deixou o pecado entrar no seu coração. Agora, sabe aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu vou ser demitido, eu vou sair da empresa, mas eu não vou sozinho, não. Eu vou levar gente comigo, hein? Lúcifer fez a mesma coisa. Ele seria expulso do céu. Ele tornar-se-ia o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Só que ele não quer isso sozinho. Ele quer que a imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus, também perca a salvação. Então ele tenta o primeiro casal, ele tenta introduzir o pecado no mundo e ele tem êxito. Ele consegue. Mas existe sim a resolução do pecado. Professor, qual é a resolução do pecado? Todo problema tem uma solução? Tem. Qual é a resolução do pecado? A cruz de Cristo. Porque se o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, o pecado também foi perdoado, a salvação entra no mundo pelo segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus. A resolução para esse momento de queda é o Senhor Jesus. Esse problema encontra a sua solução na pessoa de Jesus Cristo no Calvário. Um lugar de maldição, lugar de caveira. Aqui percebe-se o contraste entre a origem do problema, do pecado, e a sua resolução. A desobediência surge em um ambiente puro, mas ela é resolvida em um ambiente impuro. A desobediência, ela começa num lugar onde tudo tinha que dar certo e não deu certo. Mas a salvação, ela acontece num lugar onde tinha que tudo dar errado, mas existe uma salvação. Existe um plano de salvação. Vocês acham que Deus, ele foi pego de surpresa quando Adão fez o que fez? É lógico que não. Já havia um plano de salvação para cada um de nós, para toda a humanidade. Vamos falar sobre o diabo e o pecado. O diabo e o pecado são dois elementos que têm correlação. A diferença de posição
entre o homem e o diabo se dá porque a corrupção de Lúcifer parte de dentro para fora, começa de dentro para fora, começa no coração dele. Enquanto a tentação do homem, Adão, foi resultado de suas ações. Então essas tentações, ela apresenta um caráter de corrupção de fora para dentro. No caso de Lúcifer, foi um fator interno. No caso de Adão, foi um fator externo. A corrupção entra no coração de Lúcifer e agora Lúcifer, com as suas sugestões, porque o que não falta no mundo hoje são sugestões, são facilidades, são convites. Quantos convites você já recebeu? Quantas oportunidades que não era para mim, não era para você? Agora mesmo, eu estava vindo no carro com a minha esposa e entrou algum assunto sobre determinados ambientes, determinados lugares que a gente estava falando, e aí eu disse para ela, não é que nós somos melhores do que as pessoas que estão vivendo naquele ambiente. Nós somos exatamente iguais. Nós não podemos nos sentir melhor que ninguém, mas existem ambientes que não é para nós. Existem lugares que nem combinam com o nosso estilo de vida, com o nosso modus operandi, com a nossa forma de viver. Ah, mas por quê? Porque somos separados, porque somos de Deus. E porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tanto Lúcifer como Adão não foram enganados. Ai, coitadinho de Adão. Como é que ele ia saber que a serpente era Satanás? Não foram enganados para cometer ou para que cometessem a transgressão. Onde é que está isso na Bíblia? 1 de Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Adão, ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque Deus tinha avisado de antemão. Ó, vocês podem comer todas as árvores desse jardim, menos da ciência do bem e do mal, porque o homem não sabe lidar com o mal. O dia que vocês acessarem, o dia que vocês comerem, vocês irão morrer. A conta de vocês estará em risco. E eles não atentaram para isso. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, vou pagar para ver? Vou colocar minha conta em risco? Vamos ver o que dá? Eu como o angu que der? É isso. Adão não foi pego de surpresa ou foi enganado como Eva pela serpente. Adão comeu porque ele quis. O fato de Eva ter sido enganada, entretanto, todavia, porém, não retira a sua responsabilidade no ato do pecado. Vou repetir para você gravar. O fato de Eva ter sido enganada pela serpente não retira a sua responsabilidade no ato do pecado. O relato é claro, ao mostrar que ela não se encontrava cega ou fora de si, mas totalmente consciente. Tanto é que comeu, gostou e ainda deu para o marido. Influenciados por uma pseudo-promessa. O dia que vocês comerem, vocês serão
deuses. Olha o engano. O dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Ele não quer que vocês sejam deuses, por isso ele não deixa vocês comerem. Isso é a sedução. Isso é a concupiscência. Isso é o desejo de grandeza, a ganância. Muitas vezes o ser humano ele não diz: ah, tá bom, até aqui tá ótimo. Não. Muitas vezes o ser humano ele quer sempre mais e mais e mais e mais. Parece a sanguessuga Dadá. Nunca desbasta. Quanto mais tem, mais quer. Vamos falar agora sobre a definição do termo. Qual termo, professor? A martiologia. A doutrina do pecado. Da onde vem essas palavras? A martiologia é um vocábulo que se deriva do grego hamartia, na junção do termo com logos, que significa estudo, tratado, fica bem definida. É o estudo sobre a doutrina do pecado. Se harmatia é pecado e logos é estudo, então hamartiologia é o estudo do pecado. Geralmente eu coloco essa pergunta na prova, para ninguém tirar zero, para ninguém errar. O que significa hamartiologia? O estudo, a doutrina do pecado, porque hamartia significa pecado. Ou posso fazer o contrário, hein? Posso colocar na pergunta: a doutrina, o estudo do pecado é... Aí coloco várias logias lá: soteriologia, cristologia, pneumatologia, escatologia. Não vai em nenhuma dessas. Vai em hamartiologia. Combinado? Fechou? O estudo sistemático da doutrina do pecado, percebe-se que ele se manifesta de diversas formas. O pecado ele não é uni, ele é multi, tanto no ato quanto no sentimento. Estudar essas diferentes manifestações serve para que entendamos a gravidade do pecado. Pecado não é uniforme, pecado é multiforme, tanto no sentimento como também na forma. Aprenda isso, lembra disso. As formas são as mais variadas. E o sentimento? O sentimento é o mais variado. Satanás ele nunca vai tentar você na sua fortaleza, no seu ponto forte. Satanás ele sempre vai tentar você aonde você é mais vulnerável, nos seus pontos fracos. E todo mundo tem ponto fraco. O Márcio tem, o Jean tem, o Ronaldo tem, o Geilson tem, o Antônio Marcos tem, a Jane tem, a Jaqueline tem, a Priscila tem, o Ronaldo, a Renata, a Edivânia, a Mônica, a Rebeca. Todo mundo tem ponto fraco. Eu tenho pontos fracos. Então eu preciso entender primeiro quem sou eu, onde está a minha vulnerabilidade, e ali eu preciso me blindar. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir firmes na fé contra as astutas ciladas do maligno. Deus falou para Caim: Caim, Caim, o pecado jaz à porta, negão. Ele precisava então vigiar e orar. Entenda
a amplitude do pecado de maneira múltipla, é multiforme. Existem várias formas de pecado e existem vários sentimentos de pecado. Uma das principais artimanhas do pecado é minimizar a sua gravidade. Ah, não tem nada a ver, todo mundo faz, minha prima faz, minha sobrinha faz, minha mãe fez, minha vizinha também, todo mundo lá na minha empresa faz. Tem nada a ver, a gente não tem que ser beata, a gente não tem que ser religioso. Uma das estratégias, das artimanhas do pecado é minimizar a sua gravidade. Mas o pecado, ele afeta todas as esferas da vida humana. E por isso devemos conhecê-lo profundamente à luz das Escrituras. Quando você começa a conhecer pecado à luz do que a Bíblia diz, você começa a diferenciar o que verdadeiramente é pecado e o que não é. Porque tem coisas que eu pensei a minha vida toda que eram pecados e não são. E depois que eu descobri que não era pecado, eu me libertei. Porque a religião me colocou um peso, um dogma. E eu achava que tudo era pecado. E nem tudo é pecado. Como também tem coisas simples, sutis, que você e eu possamos pensar assim, é só uma mentirinha branca. É só uma invejazinha branca. Eu nem sabia que mentira ou inveja tinha cor, né? Mas aí alguém vai lá na paleta do arco-íris e escolhe amarelo, verde, vermelho, a cor que quiser para uma mentirinha que não fez mal para ninguém, ou uma omissão, ou uma inveja branca. É pecado. Esses sentimentos, eles são sentimentos errados. Então a gente não pode minimizar o pecado porque ele afeta todas as esferas humanas. Inicialmente, o pecado está relacionado a desviar-se do alvo, errar o alvo, falhar, perder o alvo e não alcançar o objetivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. O homem tem uma finalidade na vida, um alvo, que é manifestar o caráter de Deus. Imago Dei, imagem e semelhança. Por isso que o inimigo tenta nos descaracterizar, relacionando-se com ele, com Deus, relacionando-se consigo mesmo, eu comigo mesmo, com os outros, com o meu próximo e com a natureza. Ele é criado para um fim, o ser humano é criado para um fim. E o pecado vai fazer o quê? Vai comprometer a capacidade do homem de alcançar o seu propósito, de manifestar o caráter de Deus. Eu costumo fazer uma analogia de pecado como se fosse um vírus de computador. Eu estou transmitindo essa aula para você, então eu estou aqui com o meu computador na minha frente, eu tenho aqui uma outra tela onde eu coloco os slides. Mas vamos dizer que o meu computador não tivesse um antivírus, aquelas pragas virtuais que querem roubar a senha do banco, querem roubar os seus dados. E aí um programa, um spam, eu acabo aqui de maneira descuidado, clicando, e esse vírus entra no meu computador. Gente, existem pessoas que perderam todos os seus dados, perderam todos os seus programas. O computador começou da tela azul.
teve que levar para o técnico para formatar o computador, para reinstalar os programas. Perdeu arquivo, perdeu foto, perdeu tudo. Quem nunca? Por causa de um vírus que corrompeu o seu sistema. A mesma coisa é o pecado na vida do ser humano. O pecado veio para corromper o ser humano. A árvore da ciência do bem e do mal foi proibida por Deus porque o homem não sabe lidar com o mal. O homem não sabe lidar nem com a vingança. Se a Priscila me jogar uma pedra pequenininha, eu vou arrumar uma pedra maior para atacar na Priscila, um pedregulho, um paralelepípedo. Porque nem a vingança nós somos justos. Nós não sabemos lidar com o mal. O homem não foi programado, não foi instalado no nosso sistema o mal. Mas o pecado entrou para desconfigurar a natureza humana. Êxodo 9:27. Então o faraó mandou chamar Moisés e também Arão e disse-lhe: dessa vez eu pequei. Até o filho das trevas sabe que estava no pecado, hein? E o Senhor é justo, e eu e o meu povo é quem somos ocupados. Se até o faraó reconheceu, eu e você precisamos reconhecer. Aquele crente velho que está lá na sua igreja reclamando de tudo e de todos, ele tem que reconhecer que ele precisa viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida pura. Lucas 11:4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. O errado não é ser tentado, o errado é ceder às tentações. Todo dia nós somos tentados. Não tem aquela música do Tales que diz que todo dia o pecado vem e me chama? Todo dia vem as tentações, todo dia vem as propostas, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então, o errado não é ser tentado, todos nós somos. O errado é você ceder à tentação. O perdão, ele é condicional. O amor de Deus, não. O amor de Deus é incondicional. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Mas o perdão, não. O perdão tem uma condicional aí. Da mesma maneira que você perdoar, você será perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados. Então, também é uma prática de empatia. A segunda relação dessa palavra harmatia, pecado, tem a ver com aquilo que é torcido, distorcido, que dobra. O significado da palavra está mais ligado a sentimentos do que a prática, o que nos leva à questão: o pecado é apenas a prática? O que vocês acham? Quem pode abrir o microfone aí e opinar? O pecado é apenas a prática? Não. Eu inicio as minhas orações, eu falo assim: Senhor, perdoa os meus pecados, seja por palavras, pensamentos ou obras. Porque muitas das vezes a gente não pode pecar com ações, mas pecamos por pensamento. Muitas das vezes não pecamos por pensamento, mas pecamos por atitudes. E também a omissão
também é dado como pecado. Esse é o meu pensamento. Perfeito. O pecado, ele não é só a prática. O pecado, ele já nasce numa intenção, num pensamento, numa maldade. Ainda a palavra não me subiu à boca, mas o Senhor já conheceu, já registrou. Ah, mas eu não xinguei o palavrão, mas eu pensei no palavrão. Ah, se eu não fosse crente, ah, se eu não fosse evangélico, já pecou, já pensou, já teve a intenção. Então, o pecado, ele não é somente a prática. No regime da lei, lá no Antigo Testamento, uma transgressão deveria se manifestar-se em caráter prático. Só era adultério se um homem fosse pego com uma mulher adúltera. Só era adultério se o dito cujo ou a dita cuja fossem pegos no ato. No regime da graça, que é o regime que nós estamos hoje, o mero desejo de pecar já é imputado como crime. Assim sendo, a santificação torna-se justamente a mudança do desejo, a mudança dos sentimentos, a mudança das inclinações do homem, concupiscência, pois até os atos de bondade podem ser vistos como trapo de imundícia. Se lá na antiga aliança, lá na lei, o adúltero era aquele que saía com um homem, com uma mulher, agora, só de pensar em estar com outra pessoa que não seja o teu marido ou a tua esposa, já é adultério. Uma vez eu fui na palestra do pastor Luciano Subirá, ficamos 3 dias lá em Volta Redonda, estudando com o Subirá sobre a graça. E o Subirá falou exatamente isso que eu estou falando com vocês agora. Tem gente que acha que servir a Deus no tempo da graça é muito mais light. Não. Servir a Deus no tempo da graça não é mais light. O compromisso, a responsabilidade é ainda maior. Nós temos uma responsabilidade. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. A justiça humana é como se fosse um trapo de imundícia perante Deus. E a palavra aqui, trapo de imundícia, ela pode ser correlacionada hoje àquilo que as mulheres usam no período menstrual. Um absolvente. As mulheres hoje podem fazer essa analogia e entender exatamente o que eu estou falando. Toda autojustiça, toda autopromoção, toda justiça própria. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Trapo de imundícia. Deus não está olhando as nossas obras. Deus está olhando o nosso coração. Deus não vê como o homem vê. O pecado também está relacionado à natureza do delito. O que pode significar crime, culpa, pecado,
Ofensa. Quando eu ofendo alguém, eu estou pecando. Rebeldia, transgressão, rebelar-se contra alguém, violar o direito do outro, romper, quebrar. Tudo isso é pecado, a lista é grande. Assim sendo, percebe-se também que o pecado está intrinsecamente relacionado a rebeliões, a quebra de aliança e a revolta contra a lei de Deus. Tudo isso é pecado. Ah, professor, mas eu não estou me sentindo mais feliz na igreja que eu congrego. Converse com a sua liderança, saia debaixo da bênção, pegue o seu banquinho e saia de fininho. Mas saia pela porta da frente, tá? Sem rebeldia, sem rebelião, sem quebrar alianças. Se o teu tempo acabou, se é hora de partir, chega na porta da frente e diga. Pede a sua carta de transferência, pede para os pastores te abençoar e comece um novo tempo na sua vida. Porque rebeliões, quebra de aliança, fofoca, mentira, ficar cuspindo também no prato que comeu é muito feio, tá? É muito feio. Eu não tenho esse hábito, não. É antiético. É antiético. Ah, mas professor Eduardo saiu da igreja antiga dele e está numa nova igreja lá em São José dos Campos. O que ele está falando sobre a igreja antiga dele? Nada. Zero. Zero, 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 zero. Acabou meu tempo ali. Peguei meu banquinho. Só não saí de fininho porque eu falei com o presidente um mês antes de eu sair. Eu preparei o presidente. Mas, fora isso, saímos pela porta da frente, saímos em paz. Mateus 6, 9 e 10. Vocês, quando orarem, façam assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra aqui, onde nós habitamos, como no céu. Será que no céu tem pecado? Não. Então na terra nós não podemos viver pecando. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo, não vive pecando e o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus se santifica, busca a Deus. Ah, mas eu estou debaixo de uma forte tentação, estou quase pendendo, estou quase caindo. Vai jejuar para mortificar essa carne. Vai subir a montanha em jejum, para que você resista os maus pensamentos, para que você afugente essas aves de rapina que querem te levar ao pecado. Jesus ele veio ao mundo pregando a mensagem do reino de Deus. No céu, a vontade de Deus é cumprida, sem que haja qualquer tipo de restrição ou empecilho. A oração ensinada por Cristo clama para que o mesmo se aplique em nossas vidas. Pois a vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. Como é que eu vou viver uma vida agradável, boa, perfeita, longe de pecado, longe de encrenca, longe de disse-me-disse, longe de fofoca? As más conversações corrompem os bons costumes. Toda igreja tem a turma da fofoca, não tem? A sua tem? A minha também tem.
Mas, eu passo longe, eu fujo da aparência do mal. Esse termo também nos remete à martiologia, pecado, à transgressão. O que é transgressão? É ultrapassar os limites estabelecidos. Estabelecidos aonde? Pela palavra de Deus. Aqui se manifesta conjuntamente dois tipos de pecado. Primeiro, o pecado da rebelião. Segundo, o pecado da presunção. Rebelar-se significa não fazer o que Deus ordena. Presunção implica em fazer o que não foi ordenado. Tudo é pecado, tá? Tanto você se rebelar, como você ter uma presunção no seu coração. No caso de Saul, foi presunção, porque ele nem quis esperar o sacerdote, já foi lá, já meteu a mão no sacrifício, já ofereceu para Deus, e Deus ficou irado com Saul, porque não era da alçada dele queimar sacrifícios, ele tinha que esperar o sacerdote. Ah, mas ele é rei, não pode esperar não, tá atrasado. Presunção. Presunção é você fazer uma coisa que você não foi ordenado para fazer. Eu não sou pastor e quero fazer funções de pastor. Não. Eu vou esperar a minha consagração e aí sim eu vou dizer para alguém que eu sou pastor. Porque tem gente que diz que é pastor e nem consagrado foi ainda. Qual o seu nome? Pastor fulano de tal. A quem te consagrou? A ninguém. É autoconsagração. Isso não existe. Isso é presunção. Agora, a rebelião é justamente fazer, não fazer aquilo que Deus mandou fazer. A rebelião é não fazer o que ele ordena. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus mandou a gente viver unido. Como é que eu me rebelo quando eu fico jogando um contra o outro? Eu estou em rebelião, disseminando o mal. Outra designação para o pecado vem da palavra ra. Essa palavra ra, que ocorre na Bíblia cerca de 673 vezes, significa mal, significa maldade, significa desgraça, significa calamidade, significa desventura e também aperto. Ra aparece 663 vezes no texto sagrado. O que é o mal? O que é a calamidade? É tudo pecado. O que é o aperto por causa das ganâncias de governos? É tudo pecado. O pecado, ele destruiu, turma, a constituição daquilo que Deus criou, maculando a sua natureza, que deveria ser imaculada. Por isso, não há como agradar a Deus por nós mesmos. E é aí que podemos afirmar o que o apóstolo Paulo afirmou em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A sua graça
me basta. Eu não preciso ter muito dinheiro, eu não preciso dirigir um carro de 200, 300, 500 mil, eu não preciso morar no bairro mais chique da cidade, no condomínio onde moram os artistas, os jogadores de futebol. Não, não, não. Eu só preciso da graça. Se eu tenho a graça, eu sou um privilegiado. Se eu tenho a graça, eu sou um abençoado. Ainda hoje, eu conversando com a minha esposa no carro, vindo de São Paulo, e ela dizia para mim, como nós somos abençoados, como nós somos privilegiados. É verdade. É um privilégio que Deus nos deu através da graça. É tudo pela graça. Romanos 7, 19 e 20. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas no mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou mais eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Olha a tensão que Paulo estava vivendo entre a carne e o espírito. Pois o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Agora, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, entristecendo pessoas, passando por cima de alguém, pensando mal de alguém, discriminando. Eu não quero fazer o mal, mas o pecado me leva a fazer o mal. Se eu faço o que eu não quero, já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. E é por isso que nós devemos buscar a santificação. Porque essa tensão sempre vai existir entre a carne e o espírito. Sempre. Sempre vai haver uma tensão entre a carne que quer dominar e aí você busca a Deus e não deixa a carne te dominar. Era isso que Paulo estava dizendo. Não era qualquer um não, hein? Era o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da igreja. Marcos 3, 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados e todas as blasfêmias dos homens serão perdoadas. Só tem um tipo de pecado que não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aí não tem perdão. Nós trabalhamos isso, né? Em pneumatologia. Quem ainda não teve essa disciplina, vamos trabalhar juntos daqui a alguns meses. Que para mim é o pecado mais difícil de ser cometido. Que a mente humana fica cauterizada e uma vez cauterizada não há perdão. Não é nem da parte de Deus, não. É da parte do homem que nunca vai se arrepender. E, obviamente, se ele nunca se arrepender, não haverá perdão. Agora, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os outros pecados são perdoados. Não importa aquilo que a pessoa fez. Ah, desagradei a Deus, desagradei minha mãe, desagradei meu pai. Não importa. Todos os seus pecados ser-lhe-ão perdoados. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado também é descrito a partir de seus resultados, seus efeitos. O salário do pecado é a morte. As palavras de Cristo apontam para as práticas pecaminosas, resultantes de um estado caído de pecado, fazendo um contraste com a crença lá do judaísmo, que considerava o pecado apenas como ato. Isto é, infringir a lei. Então, para eles, apenas a prática, apenas o ato de infringir a lei era pecado. Todas as outras coisas que não infringiam a lei
Então não era pecado. Será que se eu acender um cigarro, eu estou pecando? Na visão judaica, não. Porque eu não estou infringindo nenhuma lei. O cigarro é liberado aqui no Brasil, o tabaco, tabagismo. Mas, numa cultura protestante, nós não fazemos uso de bebida alcoólica, nós não fazemos uso de tabaco, porque nós estamos pecando contra o templo do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, entretanto, ensina-nos que as práticas pecaminosas são provenientes desse estado de rebeldia e de independência do homem para com Deus. Olha a rebeldia do Adão. O dia que eu comer dessa árvore, eu vou ser um Deus. Eu não vou depender mais do Criador. Eu quero a minha independência. Tem muito jovem, né? Que diz assim para a mãe: quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Tem muito jovem que fala isso. Eu não vou morar mais nessa casa. Deixa eu só arrumar um emprego. Isso é, talvez, uma vontade de independência. Pode ser traduzido até como uma rebeldia. Um estado de rebeldia e de independência do homem para com Deus. E assim sendo, percebe-se que as práticas pecaminosas visíveis são advindas de um estado invisível. Ou seja, o pecado, ele nasce de maneira invisível. Ninguém está vendo aqui. Aí vem a luz, aí vem a prática. E geralmente na prática a pessoa é envergonhada, tá? Ela acha que nunca ninguém vai descobrir o pecado dela. Mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Gênesis 8:21. O Senhor sentiu um aroma agradável, um cheiro gostoso. E ele disse para si mesmo: nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais eu destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Deus estava prometendo que nunca mais a terra seria destruída, como foi na ocasião do dilúvio. Eu não vou destruir mais a terra. Eu faço uma aliança com vocês. Tem até o arco da aliança, o arco-íris. O arco-íris não é de outros movimentos, não, hein? O arco-íris é nosso. Foi Deus que fez o arco da aliança. Salmo 37:27. Desvia-te do mal e faz o bem, e você terá sempre onde morar. Ah, professor, mas por que a nossa teologia tem tantos versículos assim da Bíblia? Porque a nossa teologia é bíblica. Eu não vou ensinar algo para vocês que está fora da palavra. A nossa teologia não é dogmática. A nossa teologia não é denominacional. Tanto é que os alunos que estão ao vivo aqui, cada um é de uma igreja. Não é todo mundo da mesma igreja. Cada um aqui é de uma denominação. Tem assembleiano, tem batista, tem congregacional, tem Nova Vida, tem crente de todo jeito aqui. Mas a nossa teologia, ela é bíblica. Se a Bíblia está mandando se desviar do mal, nós precisamos nos desviar. Não, mas eu sou muito forte. Eu brinco com fogo e não me queimo. Eu sou pentecostal. Terra, fogo, água,
Eu sou o Capitão Planeta. Gente, fugir da aparência do mal. O pecado também se manifesta numa relação de transgressão, de violação, de desobediência, turma. Um ato consciente, um ato deliberado, de forma premeditada, de forma planejada. Eu costumo dizer, quem é meu aluno mais antigo já sabe, que a queda, ela não é um declive acentuado. Já falei isso com vocês. A queda é um declive que às vezes a gente não está nem sentindo que está caindo. É como se fosse o pouso do avião. A gente só sabe que o avião está pousando quando a gente olha na janelinha e vê que o chão está cada hora mais perto. Aí a gente sabe que está pousando. Porque não dá para sentir. O avião não faz isso. É um pouso, não é uma queda. A mesma coisa o pecado. O pecado ele é premeditado, o pecado ele é planejado, o pecado ele é agendado. Ah, eu não vi o que eu estava fazendo. Ah, eu fui seduzido, a carne é fraca. Não foi do dia para a noite. Não foi. Já vinha acontecendo. O pecado já vinha sendo amadurecido. A ideia do pecado já estava sendo amadurecida, agendada, planejada, premeditada. O termo é oriundo do grego, anomia, que significa violação da lei, significa desordem, significa, literalmente falando, que o homem agrava a situação do homem, colocando-o diante do tribunal de Deus. Ou seja, um dia todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor para mostrar as nossas obras. Quem entrará no santuário para adorar a Deus? Quem tem mão limpa, quem tem coração puro, quem não vive uma vida de vaidades, de ostentação. Josué 7,15. E será que aquele que for tomado como anátema, maldição, será queimado no fogo, ele e tudo que ele tiver, até a família do coitado, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Sabe quem fez essa loucura? Acã. Deus falou para Acã e disse assim, não só para Acã, para Josué, para todo mundo, não pegue nenhum espólio dessa cidade chamada Jericó. Não peguem nada. Tudo lá é anátema, tudo lá é maldito. Não tragam nada para vocês, espólio nenhum de guerra. O soldado Acã ouviu, entrou aqui, saiu aqui. Tem gente que é assim, né? Entra aqui, sai aqui. Viu uma capa babilônica muito bonita, viu uma cunha de ouro muito bonita, pegou para ele, botou debaixo da barraca. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Se eu não levar, é um desperdício. Tem gente que tem essa filosofia na vida, né? Desperdício. Tem gente que come coisa fora da validade. O negócio já está estragado há 10 dias, ele vai lá e come. Ah, não vou jogar fora.
Quer dizer que a sua saúde é menos importante do que aquilo que está fora da validade? Não, professor, não é bem assim, não. Eu não passo mal, não. Mas e se um dia você passar? E se um dia você for intoxicado? Aí eles foram para uma outra batalha chamada Ai. A cidade chamava Ai. E foi ai, 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 ai. Porque é uma cidade pequenininha, muito menor que Jericó. Eles não guerrearam, eles não venceram. E aí Josué foi perguntar para Deus: Deus, o Senhor nos dá a vitória tão grande em Jericó, e agora uma cidadezinha pequenininha igual Ai, a gente está perdendo, o que está havendo? Josué, tem maldição, tem anátema, procura, tem pecado aí. E acharam debaixo da tenda do Acã aqueles objetos que não era para ser tomados. Acã foi condenado e toda a sua família por causa do pecado. Romanos 5,14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até os dias de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente a transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, o pecado, antes da lei, ele teve livre acesso no coração do homem. Mas a partir do momento que nos dias de Moisés a lei é instituída, aí o ser humano deveria ter consciência do certo e do errado. Pecado também pode se relacionar com maldade, traz consigo uma conotação de malícia. Pessoas maliciosas são pessoas pecadoras, de maldade, de iniquidade, e no plural designa atos maliciosos. Como assim, professor? Atos maliciosos. Não tem gente que joga um verdinho para colher maduro? Isso é malícia. Não tem gente que parece que até nos relacionamentos ele tá jogando, ele é estrategista. Tem gente que não dá um passo na vida se não for com uma estratégia, com uma esperteza. Isso é atos de malícia, de maldade. A gente não tem que viver dessa maneira. Em alguns momentos você vai ser tido até como bobo, até como besta. Ah, professor, mas eu não quero ser besta, eu não quero ser bobo. Gente, é melhor ser bobo do que ser malicioso. É melhor você, às vezes, até fazer de conta que nem está entendendo, do que você ser muito esperto. Ah, o mundo é dos espertos, mas eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Marcos 7, 21 e 22. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, pecado. As imoralidades sexuais, pecado. Os roubos, pecado. Os homicídios, pecado. E os adultérios, pecado. E as cobiças, ele tem, eu não tenho, pecado. E as maldades, pecado. E o engano, as mentirinhas, pecado. E a devassidão, uma vida sem autorresponsabilidade, pecado. E a inveja, inveja branca, inveja cor-de-rosa, pecado. E as calúnias, fofoca, pecado. E a arrogância, a presunção, me achar a última Coca-Cola gelada do deserto, pecado. E a insensatez,
falta de empatia, pecado. A lista é grande. São essas coisas que a gente precisa, turma, se libertar. São essas coisas que não devem fazer parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Pecado ainda está relacionado com aquilo que é falso, mentiroso, aquilo que é um passo em falso, uma transgressão. Pecado, por fim, também relaciona-se com injustiça. Para mim, 2, para você, nenhum. Erro. Impiedade. Então, todo tipo de injustiça, de impiedade, de erro, de transgressão, de falsidade é um pecado. Aí aquela pessoa muito articulada, aquela pessoa muito que consegue ludibriar, que consegue enganar, aquela pessoa muito ardilosa, aquela pessoa muito simulada. Pecado. Você tem que ser o mesmo em todos os ambientes. Não podemos ser igual um camaleão, que somos uma coisa aqui e outra coisa lá. Somos o mesmo. Romanos 11:11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Israel, sendo o povo da promessa, por causa dos seus pecados, não aceitaram o nosso Salvador e perderam a maravilhosa graça. Conclusão, nós aproveitamos. Se eles não reconhecem o Salvador, nós reconhecemos. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, da nossa vida. E essa salvação nos livra da morte, do inferno e do pecado. Aqui estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só você me contactar nas minhas redes que eu tirarei todas as dúvidas de vocês. Até a próxima.